Glória a Deus, salve amada igreja com a paz do Senhor. Peço às amadas irmãs, queridos irmãos, varão e varoas, que assinem esse canal e dê o like. Seja bem-vindo e bem abençoados para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Quero deixar aqui uma mensagem forte, uma palavra abençoada para as suas vidas, para os seus corações, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 4 em diante. Aleluia. Então vamos dar uma lida e tentar entender e interpretar essa palavra que Deus nos deixou para nós. Amém? Ele deixou no passado, deixa no presente e deixará no futuro, porque é para sempre, eternamente. A palavra de Deus não passa. Pode passar eu, pode passar você, pode passar o mundo, pode passar a terra, o mar, os céus. Mas a palavra de Deus, ela não há de passar. Amém? Ela permanece em nós enquanto vivermos aqui. E depois que partirmos, ela passará a viver muito mais. Porque nós iremos herdar o reino do céu, que será semelhante a Deus. E nós seremos semelhante ao Espírito Santo. E estaremos lá junto com Deus para brilhar e não morrer mais. E viver eternamente. Amém? Glória a Deus. Raiando como o sol, como a estrela brilhando no céu. Aleluia. Amém? Então, igreja, diz lá no Eclesiastes capítulo 4 que os males e as tribulações da vida. Há muitos males em nossa direção, em nosso caminho, em nossa vida. Não é verdade? E também há muitas tribulações. Então, para nós suportar e vencê-la e entendê-la, temos que fazer um bom combate. E esse bom combate é quando nós estamos na presença de Deus, estamos exalando ou se alimentando da sua palavra para combater o bom combate contra os males da vida. Aleluia. Que é a tribulação de cada dia que vivemos, as tribulações, as perseguições, as calúnias, os males, as advertências. Então não é bom. Então vamos lá. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Disse lá o Eclesiastes falando que ele viu muitas tribulações, muitas opressões, muitos males sobre aquele povo. Mas eles não tinham consolador. Ele precisava ter esse consolador que eu e você temos. Então, pelo que eu louvei e os que já morreram, mais do que os que viviam ainda, aqueles que viviam, aquele que cantou ao Senhor louvor, aqueles que morreram. Então, havia de tudo um pouco e muito mais. De tudo tinha. Um louvava, aleluia, o outro morria, o outro vivia. E assim sucessivamente foi. Mas eles não tinham consolador. Eles precisavam do consolador. E esse consolador, sabemos que é o nosso Deus. Então, igreja, ele dizia que era melhor que uns e outros. E aqueles que ainda não é, quem não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. E debaixo do sol se fazemos também muitas mais obras. E quais são as mais obras? É aquele que debaixo do sol, e nós estamos na terra, estamos debaixo do sol. Então, todos aqueles que fazem as mais obras para o Senhor, ele é oprimido, ele é depressivo, ele não tem um consolador. Ele precisa ser liberto e ser curado para que o consolador venha entrar nele, venha reinar nele. Então, ele diz que muitos irão morrer, como morreram naquela antiguidade. Muitos louvam, mas não louvam para o Consolador. Louva para si mesmo.
louva para alguém, louva porque está aperreado, mas não louva para o Consolador. Então você precisa louvar para o Consolador. Você precisa viver para o Consolador. Não se deixe levar ou morrer ou tirar sua vida para os males deste mundo, para as tribulações. Você precisa vencer ela com o Consolador, com o teu louvor, com a tua glória que dás ao Senhor. E Ele recebe. Aleluia. O Senhor também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem o homem à inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Quando há inveja, há vaidade, há aflição de espírito, há opressão na vida da pessoa, há um mal naquela pessoa. Quando aquela pessoa, o homem, ele traz a inveja ou a mulher para si ou para alguém, ele é oprimido, ele tem um mal que ele precisa de libertação, ele é atribulado de espírito, então ele precisa vencer essa vaidade, porque o espírito que anda com ele e há com ele é um espírito que aflige e afeta os demais que está à sua proximidade. Aleluia. Então, vamos lá, igreja, ainda em Eclesiastes capítulo 4, versículo agora 5, fala que o tolo, ele cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Esse é o tolo. Quando ele cruza as coisas do males, da vida, aleluia, da opressão, ele está cruzando com a sua própria carne. Ele mesmo está se acusando, trazendo as suas aflições. Ele está morrendo na carne aos poucos. Então ele se torna para Deus e para a palavra e para o cristão verdadeiro, genuíno, que ele é um tolo. Ele mesmo faz a sua cruzada. A sua cruzada de todos os males, opressões e aflições da vida, seja ela carnal, espiritual, mas ele está cruzando este mal na sua vida. Então vigie. Mas ele diz que ainda no 6, melhor é uma mão cheia com descanso do que a ambas mãos a outra, com as mãos cheias, com trabalho e aflição de espírito. Aleluia. Ele vai estar com a mão cheia, mas ele vai estar bem de espírito. Mesmo que a aflição venha o trabalho, mas ele vai estar bem. Mas quando ele está com a mão cheia de descanso, ele não está trabalhando. Ele está perante o Senhor errando. Então ele precisa estar cheio de Deus, do Consolador. Aleluia. Eita glória. E o 7 ele diz, outra vez me voltei e vi a vaidade debaixo do sol. Quer dizer, ele voltou lá novamente e viu, igreja, a vaidade do povo. O próprio Deus, ele viu debaixo do sol, que é a terra onde nós estamos e vivemos e passamos os dias e as noites, ele viu a vaidade. Então a vaidade não agrada a Deus. Você precisa, aleluia, se livrar, se arrepender, tirar de você essa vaidade. A vaidade não é só o batom, a maquiagem, o brinco, não. A vaidade é o orgulho, é o eu, é o poder, é o querer, é o ser, é a eu faço, eu mando, eu posso. Isso também é vaidade. Aleluia. Então ele diz para você nesta tarde, tire essa vaidade. Então vamos para o 8. Há um que é só e não tem segundo sim. Ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim. E nem seus olhos se fartam de riquezas. E não diz para que trabalho. Eu privado a minha alma do bem. Também isso é vaidade e é enfadonha, ocupação. Ele procura se enfadar, se ocupar, aleluia, pelo seu próprio trabalho, achando que ali ele está rico ou vai ficar. Mas ele esquece da riqueza de Deus,
que é a salvação, que é o espiritual, cheio do poder de Deus, da grandeza, da sabedoria, porque temos que buscar a vaidade de Jesus. E qual é a vaidade de Jesus? É o brilho, é a unção, é o poder. Aleluia. É você estar bem com Cristo, com você mesma, com a sua alma, o seu espírito. Então, isso para Deus é a vaidade espiritual. Então, você precisa buscar ela e esquecer a vaidade deste mundo, que tudo passa, tudo fica. Aleluia. Nós não iremos levar nada. Tudo vai ficar. Então, o 10 ele diz... O 9, ele diz, melhor é ser dois do que um, que foi o que eu falei agora. Então, o 10, ele fala, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Então, você precisa ter união, estar junto, como sempre esteve, um casal unido em dupla, para que se um cair, o outro levantar. Aleluia. Então você precisa entender isso, porque um só ele não consegue se levantar. Nem na dor, nem na enfermidade, nem na perda, nem na vaidade. Então ele precisa ter outro ao seu lado, companheira e o companheiro, para que venha sucessivamente um ajudar o outro e levantar o outro. Precisa-se de união e de paz e de uma conversa. Amém? Então vamos agora para o 11. Também se, aleluia, dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só como se aguentará? Não aguentar. A solidão, a tristeza, a amargura, a aflição, o desespero, é o deserto, é terrível. É um mal que carrega porque não tem um consolador dentro de si. Não tem um espírito, tem a aflição. A aflição de espírito malignos. Você precisa ter o espírito do Consolador. Aleluia. Então, o 12 diz, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Olha o que ele diz. É forte. Ele diz que quando há alguém que prevalece contra os dois, ele resistirão. Eles ficará mais forte, mais firme. Ele não cairá, não se dobrará, não se desfará. Ele não voltará para o mal, porque ele vai estar forte e firme para a honra e glória do nosso Deus. E o 15, ele diz, e vi todos os que viventes andaram debaixo do sol, como jovem, e o sucessor que ficará em seu lugar. Não tenha fim todo o povo, todo o que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, quem também isso é vaidade e aflição de espírito. Aleluia. Porque sai do cárcere para reinar, e sim o que nasceu pobre no seu reino. É melhor nascer pobre, mas reinar, ter um reino, ter um consolador, ter um rei, do que você nascer rico e não reinar, e não ter reino, e nem tampouco o rei com você, e nem o consolador. Então, igreja, é isso. Essa é a mensagem da tarde, Eclesiastes capítulo 4, versículo 1 ao 16. Amém? Que Deus continue abençoando vocês poderosamente, firme e forte. Deus, ele está no controle de tudo. Permaneça no Consolador. Não desista desse Deus. Amém?